Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Mudança na equipe administrativa da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. O Poder Executivo, por meio da portaria de número 036/2026, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, de número 806/2022, oficializou a exoneração do cargo em comissão do servidor Bernardo Dantas Cavalcante, de matrícula 3611 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, aqui em Serra Negra do Norte. A exoneração se deu em função de pedido do próprio servidor público. A portaria foi publicada, revogada e assinada pelo prefeito Acásio Santos de Brito, com data do dia 10 de abril de 2026. Bernardo Dantas, ele fazia parte da equipe do primeiro escalão na gestão pública, com nomeação oficializada em janeiro de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores desta cidade irá promover amanhã, quarta-feira, uma audiência pública no plenário do Legislativo Serranegrense a partir das 18 horas. O objetivo da audiência pública será para tratar sobre a situação dos serviços de saúde pública prestados ao município, com especial atenção à APAME, Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância, entidade esta privada que recebe recursos públicos do município. O objetivo do evento tem como propósito obter momentos de diálogos, transparência e a participação da população para discutir temas de interesse coletivo e decisões relevantes para o desenvolvimento do município, fortalecendo assim a democracia em benefício da população serranegrense. Estão abertas a partir de hoje, em Serra Negra do Norte, as inscrições ao programa Núcleo de Cidadania e de Adolescente, conhecido como NUCA. Programa este destinado a jovens e adolescentes com idade entre 12 a 17 anos. A dinâmica do programa é dedicada exclusivamente à cidadania, ao debate e ao desenvolvimento de liderança. O programa funciona como um espaço estratégico de participação, onde o objetivo principal é oferecer aos jovens ferramentas necessárias para que possam desenvolver habilidades pessoais e sociais, bem como fortalecer a voz da juventude dentro das decisões do município. É através desta iniciativa que os participantes podem se tornarem agentes de mudança. As inscrições estão abertas a partir de hoje, terça-feira, onde o interessado deve procurar o serviço de convivência do município, visando assim garantir sua participação neste projeto, mostrando seu potencial devidamente organizado e respeitado. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina uma cidade onde, a pessoa que decide destino de milhões em verbas públicas está ali, na fila da padaria, sabe? Logo atrás de quem está comprando pão de manhã. É, a política de contato visual, né? É muito real. Exato, porque geralmente a gente pensa em política olhando lá para Brasília, naquelas negociações de gabinete a portas fechadas. Mas a verdade é que em municípios menores, a política não é essa transmissão distante na televisão. É literalmente um esporte de contato. As decisões têm um rosto, têm um endereço fixo. Com certeza. E o impacto na rua esburacada ou naquele remédio que falta no posto é sentido, no dia seguinte. É imediato. Pois é. E é um ecossistema fascinante justamente por causa disso. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje está com um material tão rico. A gente vai mergulhar num microcosmo perfeito da democracia brasileira, que é o município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Um material excelente, aliás. Sim. A gente tem em mãos atualizações fresquinhas de abril de 2026. A nossa base aqui é um relatório detalhado de informações municipais, cruzado com um boletim em áudio muito meticuloso do correspondente local, o Donaldo Nazário Serra. É muito bom ter essa combinação, né? Fontes oficiais com um relato de quem está lá, do correspondente local. Isso nos dá não apenas os fatos frios, mas o contexto do que realmente está acontecendo nas ruas. E a nossa missão nessa imersão de hoje é, analisar 3 movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo nessa cidade.
A gente vai entender como Serra Negra do Norte lida com uma mudança super repentina no alto escalão do governo. Uma mudança bem estratégica, por sinal. Exatamente. Vamos ver também como a máquina pública lida com a pressão pela transparência nos gastos com saúde e, ao mesmo tempo, como eles estão treinando a juventude local para assumir as rédeas do futuro político. O fundamental para quem acompanha a nossa análise é não enxergar essas três coisas de forma isolada, sabe? Uma demissão, uma audiência pública e um projeto para adolescentes. Não são fatos soltos. São peças do mesmo quebra-cabeça. Isso. Eles são as engrenagens de um mesmo relógio. Quando você mexe em uma pecinha no executivo, a pressão aumenta no legislativo e isso dita como a sociedade civil vai se engajar. Tudo ali está profundamente conectado. Então, para entender esse momento exato que Serra Negra do Norte está vivendo, a gente precisa começar pelo núcleo do Poder Executivo. Aconteceu uma mudança na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Sim, a pasta que faz o dinheiro girar. Isso. E, bom, vamos desvendar isso. A Prefeitura publicou a exoneração do Bernardo Dantas Cavalcante, matrícula 3611. Isso foi oficializado pela portaria número 036 de 2026. Amparada na lei orgânica do município. Exato, a de 2022. Mas olha, o que me deixou muito intrigada não foi apenas a saída dele, mas a cronologia da coisa toda e o peso do cargo. O Bernardo estava lá desde janeiro de 2025, ou seja, ele passou pouco mais de um ano liderando a pasta, e a portaria assinada pelo prefeito, Acácio de Brito, tem data retroativa a 10 de abril. Tem muitos detalhes técnicos operando aí por baixo dessa publicação oficial. E ainda tem um detalhe crucial no documento. Ele crava que a saída foi a pedido do próprio servidor. É aí que a coisa fica complexa. Primeiro, a gente precisa entender a natureza do cargo do Bernardo. Ele ocupava o que a gente chama de cargo em comissão. Que é bem diferente de um servidor concursado, né? Completamente diferente. Um servidor concursado tem aquela estabilidade garantida por lei. O cargo em comissão, nesse jargão administrativo que a gente usa, é de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o prefeito pode simplesmente colocar e tirar a pessoa a qualquer momento. A qualquer momento. Com uma simples canetada, ele não precisa justificar o motivo para a exoneração. É um cargo de confiança política extrema. Entendi. E é por isso que aquele trecho, a pedido do próprio servidor, grita tanto aos olhos. Porque, eu fico pensando na saída voluntária de um secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. É como ver o guitarrista principal abandonar a banda bem no meio de uma turnê super importante. É uma ótima analogia. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não é de enfeite. É um motor que gera receita, atrai empresa, faz o dinheiro circular para sustentar todas as outras áreas de Serra Negra do Norte. Então, o que leva alguém a abrir mão de um cargo desses no primeiro escalão depois de pouco mais de um ano? Essa é a pergunta de $1 milhão. A pasta econômica é o coração que bombeia o capital da cidade. Quando a gente vê essa expressão "a pedido", em um cargo de livre exoneração, o leque de cenários é enorme. Pode ser só uma questão pessoal também, né? Sim, pode ser um motivo estritamente pessoal. Acontece. Mas, se a gente olhar para o xadrez político, pedir para sair geralmente mascara algum tipo de desgaste interno. Tipo o quê? Falta de verba? Pode ser. O secretário pode ter percebido que o orçamento da pasta dele ia ser cortado, ou talvez tivesse uma divergência bem silenciosa ali sobre quais deveriam ser os rumos estratégicos da cidade para o turismo. Quando ele sai a pedido, ele preserva o próprio capital político, sabe? Ah, claro. Ele evita aquele desgaste público de ser visto como alguém que foi demitido pelo prefeito. É uma saída mais honrosa. Exatamente, é uma saída honrosa. E sobre aquela questão da data retroativa que você mencionou? Isso, o documento foi assinado depois do dia 10, mas retroagindo. Isso não é meio estranho? Um sinal de que a coisa foi feita meio no improviso, de portas fechadas? Olha, não necessariamente. É aí que a burocracia encontra praticidade, sabe? Retroagir datas em portarias de exoneração, claro, dentro de um limite razoável, é um mecanismo super comum em prefeituras. Sério? Por quê? A alinhar a folha de pagamento, o Departamento de Recursos Humanos precisa estancar o salário no dia exato em que o servidor parou de trabalhar. Isso evita pagamentos indevidos que os tribunais de contas apontariam depois. Então, a burocracia contábil exige essa sincronia de datas. Entendi.
Então a retroatividade é só a contabilidade fazendo o trabalho chato dela. Mas a saída em si continua sendo um terremoto político, porque a saída do Bernardo não deixa só uma cadeira vazia. Se o motor financeiro sofre uma ruptura, isso impacta a capacidade de pagar as contas de outras áreas. A geração de receita é o que financia os gastos vitais, afinal de contas. Exato. E isso nos leva direto para a nossa segunda frente de análise de hoje, que é justamente sobre onde o dinheiro é gasto. A gente sai ali do balcão do executivo, onde tentam fazer o dinheiro entrar, e vai para o legislativo. É a transição natural. O plenário onde se questiona como o dinheiro está saindo. E a a coisa fica realmente interessante, porque o correspondente Donaldo Nazaro Serra destacou a convocação de uma audiência pública lá na Câmara Municipal de Serra Negra do Norte. Que vai acontecer numa quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira, às 18 horas em ponto. O objetivo no papel é avaliar a situação dos serviços de saúde pública, mas não é um debate assim super genérico. A lupa, o foco total dessa audiência é a APAMI, a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância. E o relatório de base explica bem como essa entidade funciona. Sim, ele deixa muito claro. A APAMI é uma entidade privada, mas que se sustenta recebendo repasses de recursos públicos do município. Olha, esse é um dos arranjos mais complexos e sensíveis de toda a administração pública brasileira. De longe. Pois é. E os objetivos listados para esse evento são maravilhosos no papel, sabe? Promover transparência na aplicação dos recursos, criar canais de diálogo, fortalecer o processo democrático. É tudo lindo. Mas eu sinto que vem um questionamento crítico por aí. Vem sim. Porque a gente precisa ser realista sobre a vida do brasileiro, né? A gente está falando de uma audiência pública sobre planilhas de gastos de um hospital privado, marcada para uma quarta-feira, às 18h. O pior horário possível para quem trabalha. Exatamente. O expediente acabou, o comércio fechou, as pessoas estão exaustas, querendo ir para casa jantar, descansar. Eu me pergunto, será que essas audiências não acabam sendo só um teatro político para cumprir tabela? Um teatro. Tipo, só para os vereadores e a prefeitura dizerem que cumpriram a lei. Porque a população de fato aparece para escrutinar repasses de dinheiro para uma entidade privada de saúde. O plenário não fica às moscas. Eu entendo perfeitamente o seu ceticismo. E é verdade, conseguir engajamento popular às 18 horas de uma quarta-feira é um desafio colossal em qualquer cidade do país. Imagina numa cidade menor. Pois é. Mas reduzir a audiência pública a um mero teatro político é um erro de avaliação sobre como a máquina de fiscalização realmente funciona. O que é fascinante aqui não é o tamanho da plateia. Não, é a complexidade jurídica do ato. Especialmente quando o dinheiro público financia uma entidade privada numa área tão delicada como a saúde materno-infantil. Mesmo com um plenário completamente vazio, a audiência tem um peso real imenso. Espera, como assim? Como uma sala vazia tem peso? E é o seguinte, cidades do porte de Serra Negra do Norte muitas vezes não têm orçamento para construir e administrar um hospital materno-infantil municipal do zero. Seria inviável manter os médicos, a estrutura, tudo isso. Então eles terceirizam o problema. Exato. Eles utilizam uma associação filantrópica ou privada como a APAMI, que já tem a estrutura pronta e começam a fazer repasses financeiros mensais para eles atenderem a população. O problema é a fricção ética e jurídica que isso gera. Porque é dinheiro público, submetido àquelas leis de licitação super chatas e rigorosas. Caindo direto na conta de uma entidade privada, que tem regras de compras e de contratação muito mais flexíveis que as da prefeitura. Nossa, então o risco desse dinheiro se perder pelo caminho ou ser mal gerido é gigantesco. Altíssimo. É uma verdadeira zona de fronteira jurídica. E é exatamente por isso que a audiência pública existe. Ela funciona como um mecanismo legal que força a transparência. Ah, entendi. Ao convocar a audiência, a lei obriga os diretores da APAMI e o secretário de saúde a tirarem todas aquelas planilhas das gavetas. Eles têm que compilar recibos, balanços, justificar os contratos e expor tudo isso sobre os holofotes do legislativo. E a partir daquele momento... A partir das 18 horas daquela quarta-feira, os números não são mais um segredo administrativo. Eles passam a integrar o registro público oficial.
quer tenha 10 pessoas assistindo ou nenhuma. Caramba, isso muda completamente a minha perspectiva. Então não é sobre o show ou a plateia daquela noite específica. É sobre materializar a prova. Precisamente. A ata dessa reunião, as planilhas que eles apresentaram, os áudios que foram gravados, tudo isso vira munição legal. Para usar no futuro, né? Isso. Se daqui a 6 meses, sei lá, um vereador da oposição ou o próprio Ministério Público desconfiar de um superfaturamento num remédio, eles não precisam pedir permissão para acessar as contas da PAMI. Eles já têm os dados. Eles vão usar os dados que a entidade foi forçada a declarar lá na audiência. A transparência não depende de ter um auditório lotado gritando e cobrando na hora. Depende de o dado existir formalmente no domínio público. Nossa, é a prestação de contas voltando para as mãos de quem autoriza o dinheiro, que é a Câmara. Sem isso, esse repasse de verbas públicas para o setor privado ia virar uma caixa preta total. E a audiência é o pé de cabra que abre essa caixa preta. Muito bom. E olha, isso faz uma ponte perfeita direto para o nosso terceiro ponto de hoje, que é a grande cartada que Serra Negra do Norte parece estar dando para o futuro. O programa da juventude. Isso, porque a gente acabou de falar sobre como é difícil fazer as pessoas participarem dessas audiências, sobre o cansaço do trabalhador e a apatia que muitas vezes afasta o cidadão da política diária. Mas se os adultos não estão lotando as audiências para cobrar a PAMI, agora a gestão municipal está se movimentando para preparar quem vai fazer essas cobranças no futuro. Exato. O Donati Nazaro Serra trouxe essa atualização sensacional. A partir de terça-feira, 13 de abril, o município abriu as inscrições para o NUCA, o Núcleo de Cidadania e de Adolescente. E as inscrições acontecem lá no Serviço de Convivência do município. Isso, mas a faixa etária é o que me chama muita atenção. São jovens e adolescentes, de 12 a 17 anos. É bem cedo para começar, é super cedo. E a metodologia deles, o objetivo listado lá nos documentos, não é ser apenas uma escolinha de esporte ou oficina de arte para ocupar o tempo livre depois da aula. É um espaço focado exclusivamente em cidadania, em debate, desenvolvimento de liderança e habilidades sociais. Isso é raríssimo de se ver. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque quando eu olho para esse programa, eu não vejo um projetinho social comum. Para mim, o NUCA parece um centro de treinamento de alto rendimento. Gostei da imagem. Sabe? Só que em vez de formar atleta para ganhar medalha de ouro, eles estão formando atletas para a democracia. A gente vê cidade investindo pesado em matemática, em esporte, mas institucionalizar o ensino do debate político para quem tem só 12 anos é muito valioso. O propósito deles é capacitar os jovens para serem agentes de mudança nas decisões do município. E se a gente conecta isso ao cenário maior, a gente entende o impacto. O NUCA é literalmente o antídoto contra a apatia política. Com certeza. A gente vive num momento de muito cinismo, né? A frase que a gente mais escuta por aí é: não adianta fazer nada, a burocracia é impenetrável, os políticos fazem o que querem. A pessoa já desiste antes de abrir a planilha. Exatamente. O cidadão se sente derrotado antes mesmo de tentar entender o sistema. E a ignorância cívica é uma ferramenta muito útil para quem não quer ser fiscalizado. O que o NUCA faz é pegar esse jovem que está começando a entender o mundo, aos 12, 13 anos, e dizer: olha, a cidadania não cai do céu. Ela é uma habilidade que você aprende e treina. Nossa, sim! Você ensina para eles as regras do jogo. Você garante que o potencial da sua juventude seja organizado e, acima de tudo, respeitado. O jovem que aprende a debater no NUCA hoje, que aprende a articular um argumento sem partir para agressão, é o mesmo cidadão que vai fazer as perguntas difíceis na audiência da PAMI amanhã. Sim. Ele não vai ter medo daquele jargão jurídico chato que o secretário de saúde vai usar no microfone para tentar confundir todo mundo. Não vai mesmo. E mais, quem sabe esse garoto que está no NUCA hoje não seja o futuro secretário de Desenvolvimento Econômico daqui a algumas décadas. Aquele que vai moldar a cidade. E que não vai sair com uma exoneração a pedido, sem explicar direito para a população o porquê. É como se a cidade estivesse criando uma vacina contra a má gestão, sabe? É um investimento de longo prazo fantástico. Forma muito brilhante. Vamos só recapitular rapidinho a jornada estrutural de Serra Negra do Norte que a gente fez aqui hoje. A gente começou vendo as mudanças no tabuleiro do poder executivo com a demissão estratégica no desenvolvimento econômico. O motor da cidade.
Depois a gente viu a cobrança de transparência financeira pelo Legislativo na área da saúde com a audiência pública da APAME. E a força que um dado registrado tem. E fechamos com esse investimento social incrível no engajamento político da próxima geração através do NUCA. Tudo isso pinta um retrato de uma cidade muito viva, em plena movimentação. Um ecossistema em transformação contínua. O que nos deixa com um pensamento provocativo final, para quem está acompanhando a gente. Pensa no seguinte: e se os adolescentes de 12 a 17 anos, esses recém-inscritos no NUCA, fossem colocados na primeiríssima fileira do plenário durante a audiência pública da APAME? Iam deixar muito adultos suando frio. Imagina! Quais perguntas de puro bom senso eles fariam ali no microfone que os políticos adultos que já estão presos àqueles protocolos todos estariam simplesmente ignorando? Será que ensinar a juventude a questionar o sistema não vai acabar mudando radicalmente a forma como essas exonerações e repasses de dinheiro funcionam lá no futuro? Fica a reflexão para a gente digerir. O questionamento é sempre o motor da mudança. Foi excelente dissecar esse cenário hoje. Eu que agradeço, foi uma análise muito instigante. E a quem esteve com a gente até aqui, nosso muito obrigada pela companhia de sempre. Prestem muito mais atenção aos relatórios e aos movimentos políticos das cidades de vocês. Porque a política não acontece só em Brasília, ela acontece na esquina da sua casa. Até a próxima. Até logo. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.